Bom dia, irmãos, tudo bem? Bom dia para todos aqueles que estão acordando agora. Com um pouquinho de atraso nós estamos começando por problemas técnicos, mas Deus sabe de todas as coisas. Nós estamos com uma equipe muito boa aqui. Nosso amado e querido pastor Tio Marcelo, que vai estar ministrando uma palavra de Deus abençoada para as nossas vidas. O Gustavo, Guilherme, Damião e a cara bonita que representa a nossa igreja, o pastor Marcos Matheus. Que Deus te abençoe nesta manhã. Estamos muito felizes por estarmos reunidos aqui para louvarmos, engrandecermos o nome do Senhor, aprendermos mais um pouco da palavra de Deus e que Ele possa te abençoar nesta manhã, nesta tarde, no dia de hoje, nessa nova modalidade de culto que nós estamos implementando nos últimos dias. Que essa live verdadeiramente seja bênção para a sua vida. Você que está acordando agora, você que acordou tem poucos instantes, você que ainda vai acordar, que nós possamos fazer parte dessa grande família, a família de Deus, pormenorizada aqui pela família Nova Jerusalém. Amém? Eu quero te convidar nesta manhã para cantar conosco esse cântico, porque ele fala justamente isso, de estarmos em família. Cantem comigo. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Declare: somos corpo, assim bem ajustado, totalmente ligado, unido, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, vivendo compromisso do grande amor de Cristo, expressando de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Bom dia, querido irmão. Bom dia, querida irmã. Isso é extremamente precioso para mim e para nós. Vamos declarar mais uma vez. Recebi um novo coração. Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração, eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo, e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor, uma família, sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando
eu preciso de ti, querido irmão precioso. Querido irmão, eu preciso de ti, querido irmão precioso és para mim, querido irmão. Amém, querido irmão? Você é extremamente precioso para mim, para o reino de Deus, para as pessoas que estão próximas de você. Que nessa manhã você possa viver esse cântico. Que nós possamos estar em corpo ou em família, aprendendo mais de Deus, aprendendo mais uns com os outros. E que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescenta dores, esteja e repouse nos umbrais das portas do teu coração. Amém? Cante comigo. Vem o Senhor minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar. Muito obrigado, pastor. Uma oferta viva em teu altar. Vem o Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar, pois pra te adorar foi que eu nasci. O que está em teu coração, e que a cada dia queira mais e mais estar ao teu lado, Senhor, pois pra te adorar o que está em teu coração, e que a cada dia queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado. Bom dia, meus irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui nessa manhã para ministrar então um estudo da lição número 2 da Escola Bíblica Dominical sobre o livro de Jó. Semana passada nós falamos sobre isso, né? É bom que os irmãos estejam assim nos assistindo, estejam participando, né? Nós estamos aqui com a lição livros poéticos, certo? O estudo número 2 do livro de Jó. Um estudo
realizado, construído, produzido pelo pastor Sócrates de Oliveira Souza, que é o diretor executivo da nossa convenção. Então, no estudo 2 da EBD, nós estamos falando sobre a questão do sofrimento. E aí eu quero salientar um texto importante, que é Jó capítulo 3, e eu quero que você, aí na sua Bíblia, você possa pegar na sua casa, pegue a sua Bíblia no seu celular, ou então a sua Bíblia mesmo, e você pegue então Jó no capítulo 3, aí no versículo 16, a partir do versículo 16, que diz assim: por que não me sepultaram como criança abortada, como um bebê que nunca viu a luz do dia? Ali os ímpios já não se agitam, verso 17, né? Ali os ímpios já não se agitam e ali os cansados permanecem em repouso. No verso 20 fala assim: por que se dá luz aos infelizes e vida aos de alma amargurada, aos que anseiam pela morte, esta não vem, e a procuram mais do que um tesouro oculto. Aí no verso 23 fala assim: por que se dá vida àquele cujo caminho é oculto e a quem Deus fechou as saídas? Né? Porque vêm suspiros em vez de comida, meus gemidos transbordam como a água. Bom, como de Jó no capítulo 3, fala a respeito do sofrimento que Jó estava vivendo, a respeito da sua provação, como nós estudamos na semana passada, que nós falamos sobre o sofrimento de Jó, o seu lamento, que ele era um homem justo, um homem que não tinha erro algum e que estava passando por uma provação imensa, imensa. E nesse sofrimento e nessa angústia, ele pede, ele amaldiçoa o seu próprio dia, ele diz que ele não poderia ter nascido, que ele não poderia ter existido, que era melhor que ele fosse um aborto, melhor que ele não tivesse nascido, nesse sofrimento imenso. A gente fica pensando às vezes sobre a questão do sofrimento, se o sofrimento ele é causado por algo. Os amigos de Jó, e eles falam recentemente, constantemente, que Jó tinha cometido algum erro, alguma coisa, tinha feito alguma coisa para merecer esse sofrimento. Porém, o texto da palavra de Deus é claro em que Jó não tinha cometido nenhum erro que tivesse consequência o sofrimento. Aí existe uma lei. A lei do sofrimento ela tem a ver com a lei da semeadura. Tem a ver com a lei da colheita, né? Tudo que o homem plantar, isso ele vai colher. Muito sofrimento que temos na vida é resultado, irmãos, das nossas próprias decisões, das nossas próprias ações, né? Muitas coisas, quase todas as coisas que acontecem na nossa vida e que nos traz angústia, amargura e sofrimento, são causados pelos nossos próprios pelas nossas próprias decisões, pelos nossos próprios desejos. Nós decidimos, queremos, buscamos, fazemos. E cada decisão é uma semeadura, cada decisão é uma semente. Cada coisa que você escolhe, cada coisa que você decide, aonde ir, o que fazer, com quem estar, aonde estar, o seu ir e vir, já é uma semeadura. E nós, Deus fala que aquele que semeia no Espírito colhe a vida eterna, porém aquele que semeia na carne colhe a corrupção. Só que esse não era o caso de Jó. Jó não havia feito nada para merecer tamanho sofrimento. Na verdade, Jó estava passando por uma provação. Então o sofrimento também pode não ser culpa sua, ou seja, que você esteja passando por uma provação. Hoje nós temos um conflito muito grande no nosso tempo, porque no contexto de Jó, o sofrimento fazia parte da vida, né? Jesus também falou: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Eu venci o mundo, e com ele nós vencemos também, como diz o livro de Romanos, capítulo 8. Então, hoje em dia, as pessoas buscam uma vida
sem sofrimento. Isso está errado? De jeito nenhum. Nós queremos uma vida sem sofrimento. Todo mundo quer uma vida sem sofrimento. Quem é que quer viver uma vida com sofrimento? De jeito nenhum. Mas o sofrimento faz parte da vida, ou por semeadura, ou por provação, por providência divina. Porque o sofrimento causado pela provação, por atitudes de Deus, como é o caso que aconteceu com Jó, é um sofrimento que tem um objetivo pedagógico, tem um objetivo didático, tem um objetivo de nos fazer amadurecer, de nos fazer crescer, de nos fazer melhorar, nos aperfeiçoar a cada dia. Então é fundamental que a gente tenha esse entendimento, né? Existia uma frase que a minha avó dizia quando a gente era criança, que eu ouvia bastante, que todo mal é um bem grosseiro. Todo mal é um bem grosseiro, ou seja, não existe nenhum sofrimento humano que não seja, de alguma maneira, útil. Não existe nenhum sofrimento humano que, de alguma maneira, não seja útil para aperfeiçoar a nossa fé, para aperfeiçoar a nossa vida, para nos amadurecer, para nos fazer crescer como pessoas, como seres humanos, como servos de Deus, como filhos de Deus, como homens e mulheres que vivem esperando a glória futura, que têm a esperança da vida eterna. Então Deus não permite que nenhuma pessoa passe por sofrimento que seja maior do que a sua capacidade de suportar, como diz lá em 1 Coríntios 10, 13. Nós já falamos sobre isso semana passada. A questão do sofrimento é uma questão que muitas pessoas falam assim, olha, eu não quero passar por isso, eu não desejo passar por isso, ninguém quer passar. Mas uma vez a gente sofrendo, uma vez a gente passando por dificuldades, por amarguras, por angústias, nós temos que aprender que este momento é o momento em que nós temos que crescer, o momento que nós temos que orar, o momento que nós temos que murmurar. Não podemos reclamar, né? Nós temos um conflito aí no mundo pós-moderno, em que o mundo pós-moderno ele diz o seguinte, né? Nosso tempo atual ele diz o seguinte, que o homem pode tudo, que o homem tem direito a tudo, que o ser humano tem direito a tudo, que não precisa ter limites, né? E que não tem que ter sofrimento. Que não tem que ter sofrimento. E isso contrastando com o ensino de Jesus, né? Contrastando com o ensino de Jesus, que diz assim, no mundo tereis aflições. Jó, ele fala no texto, lembra que Jó, ele num momento, ele está ali orando, todos os dias ele fazia um sacrifício, ele Deus, e ele pedia perdão pelos filhos, ele dizia assim, quem sabe meus filhos não tenham pecado contra Deus, sacrifício de pedido de perdão a Deus. Mas os filhos morreram junto com toda aquela situação que ele estava vivendo. No capítulo 2, além de Jó perder seus filhos, perder os seus bens, no capítulo 2 ele perde a sua saúde. E no capítulo 3, ele vem falando sobre o seu lamento, sobre o sofrimento de sua vida, e que ele preferia ter morrido ou ter nem nascido. Então, o questionamento de Jó acerca do seu nascimento é um profundo lamento sobre si mesmo, meus irmãos. E quantos de nós também não temos, assim, lamentos sobre a nossa vida? Quantos de nós já não, em algum momento de dor, de tristeza, de sofrimento, nos fez também dizer coisas que não gostaríamos de ter dito, de desejar coisas que não deveríamos ter desejado, não é? Jó prepara então uma lista de motivos pelos quais ele não deveria ter nascido, no capítulo 3. E ele deseja que o dia do seu aniversário de nascimento fosse esquecido, né? Que não deveria ter existido. Então, a concepção, isso aconteceu com Jó. Então, a concepção e o nascimento, segundo o que o texto fala, é bênção de Deus. A vida, meus irmãos, é um milagre. Então, nós não desejamos, não temos que desejar não ter nascido, ou ter morrido, ou desejar a morte, por causa dos sofrimentos. Porque os sofrimentos, eles, quando nós temos uma atitude correta, um pensamento correto, nós, de alguma maneira,
nós temos esperança que tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar de alguma forma, né? Nós temos que ter fé e ter esperança que tudo isso vai passar, porque todas as coisas estão debaixo do controle do Senhor. Já no capítulo 4, se você puder abrir a sua Bíblia aí no capítulo 4 de Jó, ele fala uma outra coisa importante. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia online, né? Ele fala uma coisa importante sobre a questão dos amigos dele. Então, o texto fala assim, então, ele faz, né? Vem falando, se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente? Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas, suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam, você fortaleceu os joelhos valentes, mas agora se vê em dificuldade, você se desanima, quando você é atingido, fica prostrado, né? Sua vida piedosa não lhe inspira confiança? E o seu procedimento irrepreensível não lhe dá esperança? Então, os amigos de Jó começam a lembrá-lo, principalmente ele faz, começam a lembrá-lo sobre como ele era e o que ele ensinava, o que ele falava. Olha só, é muito interessante isso, porque muitas vezes aquilo que a gente ensina, a gente prega na igreja, que a gente ensina na nossa casa, que a gente fala para os nossos amigos, o consolo que a gente passa para as pessoas, muitas vezes não é o mesmo consolo que a gente aplica a nós mesmos. Não é verdade? Existe uma dificuldade grande aí. Porque às vezes a gente ensina para as pessoas as coisas e fala, ó, Deus é bom, Deus é isso, vai passar, esse sofrimento não sei o quê e tal. Mas chega num determinado momento em que quando a coisa vem contra nós, a gente esquece daquilo que a gente ensinou. E isso estava acontecendo com Jó, do mesmo jeitinho que acontece contigo, que aconteceu comigo, né? A gente vai e pensa assim, poxa, né? Cadê aquele ensino, cadê aquela palavra? Então os 3 amigos de Jó tomaram conhecimento da situação que ele tinha e vieram visitá-lo de longe, cada um veio de um lugar, porque Jó, como eu falei na última lição, Jó era um príncipe, era um chefe de uma tribo, era um patriarca, era um homem muito conhecido e talvez o mais rico de sua época. E ele tinha relacionamentos com outros reis, com outras pessoas, e esses reis que eram também seus amigos, também chefes, também patriarcas, chefes de tribos, também vieram e viram a situação de Jó e vieram então tentar consolá-lo, né? Então o que eles encontraram? Quando eles chegaram lá para visitar Jó, eles encontraram um homem jogado às cinzas, né? Jogado às cinzas, cheio de feridas, em isolamento, magro, a fisionomia e a aparência de Jó se tornaram irreconhecíveis, né? Já aconteceu comigo, eu tive um professor que eu tinha uma admiração muito grande, professor de história, e eu quando uma vez eu estava visitando uma cidade, eu encontrei ele na rodoviária, e ele estava mendigando, né? E aquilo me chocou bastante quando eu vi assim, ele pedindo dinheiro às pessoas numa rodoviária. E eu fiquei muito triste com aquilo, eu falei assim, poxa, um homem tão inteligente, um homem tão capaz, né? com tanto conhecimento, e agora ele está passando por essa dificuldade aqui, e eu fiquei muito triste, fiquei muito amargurado com aquilo. E eu pensei assim o seguinte naquela época, eu pensei assim, olha, se isso aconteceu com ele, vai acontecer comigo também. Se isso aconteceu com aquela pessoa que está na rua, por que eu não... É fácil, irmãos, como é fácil a gente passar por dificuldades na vida, perder tudo que temos. E quantas pessoas nós conhecemos que hoje moram na rua, que estão às vezes debaixo de uma sacada, dormindo em cima de um papelão, em cima de uma árvore, embaixo de uma árvore, numa praça. E você chega para conversar com a pessoa e ela diz assim, olha, eu tive uma vida, eu tive uma família, eu tinha emprego, eu tinha um salário, eu tinha uma vida. Não é verdade? Como é fácil para nós perdermos tudo que temos e ficarmos numa situação tão grave que a gente possa até morar na rua,
Como é fácil? É uma questão de um estalar de dedos. Foi o que aconteceu com Jó. Certa vez eu estava lá em Duque de Caxias, eu estava andando pela rua, voltando até de um acampamento dos embaixadores do rei, e eu passei por baixo, passei ali, chegando perto da minha casa, e encontrei uma senhora, que lembrou muito a minha tia. Ela estava deitada debaixo da sacada, em cima de um papelão, e eu olhei para ela, e estava frio, estava bem frio, e olhei para ela assim, eu vi uma tia, vi uma mãe, vi ali naquela mulher uma pessoa da minha família. Eu pensei assim, olha, como é fácil para uma pessoa passar por isso. Cheguei perto dela e perguntei, por que a senhora está aqui? Aí ela falou que tinha sido expulsa de casa, contou a história dela e tudo mais, e como ela tinha chegado ali. Eu pensei, como é fácil a gente ficar numa situação. Eu fico pensando agora, nesse momento, meus queridos, como é que estão os moradores de rua que vivem de receber ajuda de outras pessoas. Agora eles estão aí, onde eles estão? Eles não têm casa para ficar guardados, né? Eles não têm uma casa. O governo fala, fique em casa. Os artistas falam, fique em casa. Né? Os médicos falam, fique em casa. Os infectologistas falam, fique em casa. E aí você vai para a sua casa. Lá na sua casa tem um sofá, um cobertor quentinho. Ainda mais no dia de ontem que choveu, você fica ali em frente à sua televisão, comendo uma pipoca, quentinho, no maior conforto. E aí vem à mente, e as pessoas nessa chuva que não têm uma casa? Como é que elas estão? O que nós podemos fazer para ajudá-las? Os amigos de Jó vieram do Oriente, vieram do Ocidente, e chegaram lá para conversar com eles, com ele, aliás, e tentaram consolá-lo. Eu não sei, talvez trouxessem uma comida, porque até a esposa de Jó abandonou ele, falou assim, esse teu Deus, e morre. E Jó então começa a chorar, começa a lamentar, começa a se entristecer por causa da situação, porque ele estava onde, irmãos? Ele estava na rua, como tantas outras pessoas estão na rua, doentes aí. Pense nisso, ore por essas pessoas. O que você pode fazer por essas pessoas? Você pode doar um cobertor, a gente está fazendo a campanha do cobertor aqui na igreja. Você pode doar um alimento também. Porque essas pessoas vêm aqui na porta da nossa igreja e pedem, vem cá, vocês não têm um alimento, vocês não têm uma roupa? Constantemente, domingo após domingo, quem aqui é membro da Igreja Batista Nova de Jerusalém, aqui no Gama, no Distrito Federal, sabe que isso acontece todos os domingos de manhã. Nós estamos ali na recepção, recebendo as pessoas, entregando cestas. A irmã Maria está aqui sempre a postos, montando as cestas para distribuir. Então traga a sua oferta, traga a sua cesta, traga o seu cobertor, porque essas pessoas estão na rua. E não só entregar uma oferta, entregar um cobertor ou uma comida, mas uma palavra. Os amigos de Jó, eles tentaram trazer uma palavra abençoadora para Jó. O que acontece é que Deus conhecia o coração de Jó, mas eles sempre relacionaram o sofrimento de Jó com algum pecado que Jó tinha cometido. Então eles começaram a julgar a Jó. Olha, Jó, você fez isso. Olha, Jó, você não fez aquilo. Por que você está passando por isso? Deve ser por causa disso. Olha com a sua vida, preste atenção. O que você fez que está passando por isso? E às vezes as pessoas estão sofrendo simplesmente porque estão passando por um momento de provação. Não só por causa de uma consequência de suas decisões. Porque uma coisa acontece e a outra também. E em vez de julgar, de dizer, fulano está passando por isso, está doente, está isso, está aquilo, porque ele pecou. Talvez tenha pecado mesmo. Mas o que a palavra de Deus nos ensina? Que nós devemos abençoar as pessoas, nós devemos amar ao próximo como a nós mesmos. Você estava na sua casa ontem, quentinho, debaixo daquela chuva, no maior conforto, e você se lembrou que existem milhares e milhares de pessoas na sua cidade que moram na rua. E não só essa bênção, mas uma palavra abençoadora. Quantas vezes você já visitou alguém em dificuldade? Já foi compartilhar, foi sofrer com os que sofrem, chorar com os que choram.
Quantas vezes? E se alegrar com se alegra. Agora não pode visitar muito por causa dessa pandemia. Então, fique em sua casa. Mas às vezes nós precisamos, meus irmãos, ficar calados ao lado de alguém, em vez de ficar falando besteira, né? O que aconteceu com os amigos de Jó, né? Ficar calados ao lado de alguém que está vivendo uma dor intensa. Precisamos apenas abraçar e tentar sentir aquele momento de dor e tristeza, porque muitas vezes as palavras, em vez de ajudar, fazem, na verdade, aumentar o sofrimento. Então Jó, naquela situação, ele busca, como nós todas as vezes buscamos uma explicação pelo nosso sofrimento. Às vezes, o que acontece? Quando nós sofremos, nós murmuramos. E aí o que acontece? Existe um mistério na murmuração. E quando você murmura, você impõe culpa a alguém. Quando você murmura, quando você reclama, você impõe culpa a alguém. E o que é isso, em colocar culpa a alguém? Quando Adão pecou, Adão chegou e falou assim, foi a mulher que o Senhor me deu, essa me enganou e me deu fruto e eu comi. Aí naquele momento Adão faz o quê? Adão põe culpa em Deus, que deu a mulher para ele, e coloca a culpa na mulher. Mas na verdade quem era o culpado? Adão. Não é verdade? Então, quando passamos por um sofrimento, nós tentamos uma explicação. E nesse momento de explicação, nós temos que ter muito cuidado para a gente não botar culpa em outras pessoas. Porque a murmuração é isso, é você justificar-se e colocar a culpa em alguém. Nas reclamações de Jó, Deus fala para Jó assim, olha, quem foi que te fez? Onde você estava quando eu medi a terra? Onde você estava quando eu fiz a nuvem e fiz o céu, fiz os fundamentos da terra? Aonde você estava quando eu te criei? O que diz o barro ao artesão? O que diz o barro ao artesão? Pode o caco de barro falar alguma coisa contra quem o fez? Então, quando passamos por sofrimentos, devemos tomar cuidado com a murmuração, porque a murmuração faz o quê? Ela prolonga o sofrimento. A murmuração, ela prolonga a dor. A murmuração, ela prolonga a angústia e a amargura. Então, ficarmos calados, sermos gratos ao Senhor por tudo que temos ou por tudo que estamos vivendo, é uma atitude mais que correta, porque sabemos, porque estamos aqui, e sabemos que o sofrimento, de alguma forma, ele é pedagógico, ele é didático para nos fazer crescer e nos tornarmos melhores diante do Senhor, e é esse o objetivo que Deus quer para a nossa vida, nos aperfeiçoar a cada dia, para que cresçamos de glória em glória, para podermos estar na sua presença no reino de Deus. Jó busca uma explicação. Lá no capítulo 6 e no capítulo 7, Jó busca uma explicação para a sua situação. Você pode ir lá no capítulo 6, pode ir lá no capítulo 7 e ler depois. E Jó, ele lá no capítulo 7, ele entra em contenda com Deus, como eu estava falando aqui. E Deus responde para Jó. Jó busca as respostas para o seu estado de saúde e conclui destacando uma coisa sobremaneira, a misericórdia do Senhor. Ele acaba reconhecendo a misericórdia de Deus. Reconhecer a misericórdia de Deus é reconhecer que Deus está presente. A palavra misericórdia é composta por duas palavras, miséria e cardia. Ou seja, miséria, coração, que é a mesma coisa que compaixão. Ou seja, você se colocar no lugar da outra pessoa. Deus se coloca no nosso lugar. Na verdade, Ele fez isso quando enviou o seu Filho amado Jesus para viver aqui nessa terra como um homem, sofrer como um homem, viver assim, nessa situação e morrer na cruz pelos nossos pecados. Então Deus sabe o nosso sofrimento, Deus tem misericórdia de nós. E quando nós falamos Deus tem misericórdia, nós queremos dizer o seguinte, que Deus está presente, que Ele sabe o nosso sofrimento, Ele conhece o nosso sofrimento.
É impossível ao homem viver nesse mundo sem sofrer. Eu quero dizer para você que está me assistindo, e para alguns irmãos que estão aqui conosco também, dizer o seguinte: não existe uma vida sem sofrimento nesse mundo. Não existe nesse mundo uma vida sem aflições. Existem graus de sofrimento, é claro, mas não existe nesse mundo uma vida sem sofrimento. Se você acha que você vai viver essa vida, viver nesse mundo e não passar por nenhuma dificuldade, você está muito enganado. Então se prepara, se fortalece. A palavra de Deus fala que nós devemos usar a armadura de Deus, nos preparar, fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Para quê? Para resistir no dia mau. O dia mau virá. Essa é a grande notícia. O dia mau virá. Mas a maneira como você se preparou para o dia mau, a maneira como você se preparou para os sofrimentos da vida é que faz a diferença. A confiança em Deus, olha, irmãos, a confiança em Deus, a confiança nas promessas de Deus, a confiança na palavra de Deus, elas são fundamentais para que a gente permaneça firme, a gente resista, a gente não desista. Muitas pessoas se suicidam. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Por que elas se suicidam? Por várias. Mas uma das razões eu quero mencionar aqui. Pessoas que são fracas, que não se fortaleceram para o dia da angústia e o dia do sofrimento. Essa é uma das razões. Em que a pessoa olha para a situação e fala assim: isso não tem jeito, isso não tem solução, isso não tem como resolver. E acha que tirando a própria vida vai resolver. Na verdade, quando a pessoa tira a própria vida, ela causa um outro grande problema para a sua família, um grande angústia, um grande sofrimento para a sua família e para ela mesma. Que aí não tem salvação, não tem chance de arrependimento. Então, fortaleça o seu coração, meu amado irmão. Você que está me assistindo aí, meus queridos, fortaleça. E como é que a gente fortalece o nosso coração? Jó, ele tinha uma confiança inabalável em Deus, porque Jó conhecia a Deus. Jó conhecia a sua palavra. Jó tinha uma experiência com Deus. Jó reconhecia que tudo que ele tinha, tudo que ele era, tudo que ele possuía, era dado por Deus. Que Deus era a fonte de toda a graça, de toda a misericórdia, de todo o amor, de toda a alegria. Deus é a fonte. E aí, se aproximar de Deus é uma decisão correta. Se aproximar da presença de Deus é uma decisão correta que nós devemos fazer. Todos nós, todos os dias. E lá em Deuteronômio, no capítulo 6, fala que nós temos que ler a Bíblia todos os dias. Nós temos que ler a palavra de Deus todos os dias. Nós temos que orar todos os dias. Nós temos que buscar a presença do Senhor todos os dias. Jó fazia isso continuamente. Todos os dias ele cultuava ao Senhor. Todos os dias ele fazia um sacrifício. Todos os dias ele trazia a sua oferta. Todos os dias. Então, todos os dias, separe um momento, separe uma hora aí na sua casa. Junta a sua família, aproveita aí essa quarentena, junta a sua família, leia a Bíblia, desliga a televisão um pouco. Senta na mesa, senta no sofá, coloca os seus filhos na cama. Eu me lembro da minha mãe fazendo isso, que ela colocava a gente na cama com ela, e lá ela contava as histórias bíblicas. Faça isso na sua casa. Faça isso na sua casa. Junta um momento, leia a palavra, ore, peça ao Senhor, se aproxima de Deus, porque no momento da angústia você vai estar firme, no momento do sofrimento você estará firme. A questão do sofrimento é uma questão que faz muitas pessoas desistirem, até desacreditarem em Deus.
Mas viver nesse mundo é passar por dificuldades. Viver nesse mundo é passar por sofrimentos também. Mas também viver nesse mundo, quando nós passamos pelo sofrimento e vencemos. O que Jó recebeu em troca quando ele venceu, foi provado e foi aprovado? Ele recebeu tudo que ele tinha anteriormente em dobro. Recebeu dupla honra. Ele recebeu dupla honra. Então, quando nós passamos por sofrimento, resistimos, não pecamos e vivemos na presença de Deus, o que acontece? Quando nós somos aprovados, nós recebemos tudo, irmãos, em dobro. Diga amém aí, diga glória a Deus. Que uma vez que o sofrimento passa, você recebe tudo em dobro. Amém? Isso é promessa do Senhor para nossas vidas. Jó, então, lá no capítulo 12 e no capítulo 14 do livro de Jó, Jó se defende das acusações de seus inimigos, defende a sua integridade, demonstra que o melhor conselho é calar diante da magnitude do Senhor. Ele fala da brevidade da vida e reconhece, então, a grandeza de Deus. Vencer esse momento difícil, vencer os momentos difíceis da nossa vida, faz parte do processo de viver nesse mundo. Aos mais preparados, aos mais confiantes no Senhor, aqueles que têm a sua fé firmada em Deus, a tempestade vai bater, a tempestade vai chegar na sua casa, porém a casa vai ficar firme, vai ficar em pé, ela não vai ser destruída, porque ela foi firmada no Senhor. Então, meu irmão, essa é a questão maior que nós devemos aprender na vida. Lição principal: se aproxima do Senhor, leia a sua palavra, ore, cultue ao Senhor, faça o seu culto pessoal, adore a Deus, glorifique a Deus, porque o Senhor Deus é bom, Ele é justo, Ele é santo, Ele é onisciente, Ele é onipresente e, sobretudo, Ele sabe dos nossos sofrimentos, sabe da sua angústia, Ele é misericordioso. Que Deus abençoe a sua vida. Muito obrigado por esses momentos de estudo, né? A gente vai agora, nesse momento, passar a palavra aqui para o nosso irmão Cuca, irmão Samuel, e eu quero agradecer a sua presença. Espero que você tenha aproveitado bem esse estudo do livro de Jó, né, a questão do sofrimento, lição número 2. Deus abençoe, em nome de Jesus, fique na paz. Deixa eu tocar aqui o microfone, pegar o microfone e dar para ele aqui. Deus abençoe, meus irmãos. Amém. Irmãos, aqui tudo é no improviso. Do pastor, para te abençoar nesta manhã. E que você possa ser muito abençoado, você, irmão, irmã, nesta manhã. Você, principalmente as irmãs, que vão preparar aquele delicioso almoço já já. Em casa eu vou ter algumas tarefas para realizar lá. E que Deus possa te abençoar nesta manhã, verdadeiramente, que possamos viver, que está no denunciar a minha idade. Uma música que vai estar denunciando a minha idade e a sua idade, você que vai estar em casa cantando também. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente,
assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Então se verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens com poder e glória. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Porque assim como o relâmpago que sai do Oriente se mostra no Ocidente, e assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Te peguei cantando, hein, irmão? Deus abençoe sua vida. Hoje, às 19 horas, estaremos aqui novamente em equipe para te abençoar, para ser abençoado também. Pastor Marcelo, muito obrigado por esta palavra. Amém. Pastor Marcos, muito obrigado por mais essa oportunidade. Damião, Guilherme, Gustavo, Deus abençoe sua vida, viu, irmão? Se for fazer um almoço muito gostoso, convida eu, convido o pastor Marcos, o pastor Marcelo, Damião também. Pode convidar a gente. Deus abençoe. Fui!